vamos falar em privatização. Se nós tivéssemos uma privatização, por exemplo, do sistema de saneamento básico, que é tratamento, para quem não sabe, tratamento de água e esgoto, né? Vocês não acham que poderia avançar a questão de investimentos para que a população que não tem acesso a tratamento de água e de esgoto começasse a ter acesso? Por exemplo, vamos colocar aqui em São Paulo a Sabesp, lá no Paraná você tem a Sanepar, enfim. Tô falando algumas empresas de bolsa de valores que eu tenho mais conhecimento. Mas esse sistema ainda não está muito ali dentro do governo, e é independente se é direita ou esquerda, mas se eles fossem privatizados, a gente não conseguiria acelerar esse processo? Então, um dado curioso é que a Sabesp já foi privatizada, né? O governo do estado de São Paulo já vendeu os ativos dela no final de 2023, 24, final de 2023, aí o processo de consolidação da privatização aconteceu em 2024, e as declarações do novo gestor da empresa, né, do CEO da Sabesp, é de declarar abertamente de que agora a Sabesp não é uma empresa que vai prestar um serviço social, mas que o objetivo dela agora é dar lucro, né? A empresa não é uma empresa de benfeitoria. E esse relato tem acompanhado também vários depoimentos de pessoas que vocês podem encontrar facilmente na internet, em vários espaços, que declaram o aumento do valor da conta de água, ao mesmo tempo em que a qualidade da oferta da água diminuiu sensivelmente. Talvez aqui nessa área do centro expandido, né, que é onde a gente tem uma disposição maior desses recursos e é onde está concentrada uma classe social que vai acabar sendo mais defensora desses processos, essa diminuição da qualidade da água não chegue tão rapidamente. Mas nas áreas periféricas dos grandes centros urbanos, acontece com frequência. O Jones mesmo, de vez em quando, já publicou muitas vezes nos stories, lá no Instagram e tal, mostrando qual que é a qualidade da água que sai da Companhia Pública de Abastecimento do estado de Pernambuco, né? Que não Compesa, que tá para ser privatizada também. Então, eu acho que isso é um dado muito revelador, né? Porque a gente vê que essas várias tentativas de falar, a privatização vai melhorar o serviço, melhorar, bom, a gente pode ver qual que é a qualidade do serviço prestado pela Enel aqui em São Paulo, né? É uma qualidade de serviço que no ano passado tiveram vendavais, né? Tiveram aí momentos apagões e a empresa simplesmente largou mão porque o problema não é meu, né? A manutenção que é realizada nos postes de luz, nas linhas de transmissão, são todas manutenções realizadas por empresas terceirizadas. A Enel cortou o quadro de funcionários que estava participando da empresa. Na Sabesp acontece a mesma coisa, você diminuiu o número de concursos, você diminuiu o número de contratações diretas, aumentou o nível de contrato por terceirização, e junto com isso você tem vários processos, né? De corrupção, você tem vários processos de desvio de verba, além da queda da qualidade dos produtos dessa oferta, né? É a transformação da água, né? Que é isso aqui que a gente toma, que a gente usa para tudo, né? Para tomar banho, para cozinhar, que é essencial, em mercadoria. Então, o objetivo da transformação da água, né, desse bem em uma mercadoria, é inserir a água numa lógica em que essa água vai atender à ideia de lucratividade. Então, a Sabesp ela vai pensar a política dela, agora privatizada, para poder atender ao processo de universalização do saneamento básico? Não. Ela, como uma empresa que tem suas ações na Bolsa de Valores, que tem seus proprietários, que agora essa lógica está alterada, vai ser organizada para atender aos acionistas, para atender a esses grandes players do jogo, né? Assim como acontece com outras empresas que foram fatiadas, como é o caso da Petrobras, né? Que pagou dividendos recorde em 2022-23, na casa de 200 bilhões de reais, e enquanto isso o preço da gasolina aqui no Brasil não parava de subir, o que encarece, por exemplo, o custo de transporte, já que o nosso modal rodoviário depende fundamentalmente do diesel que é utilizado nos caminhões. A gente não tem uma planificação para a construção, por exemplo, de ferrovias, né? Então é simplesmente um absurdo que um país continental do tamanho do Brasil não tenha esse planejamento, né? A galera adora bater palma, fica vendo os trens de alta velocidade da China e tal, que eu acho muito massa também, mas você não tem nada parecido com isso. Pelo contrário, desde os anos 90, as empresas públicas de ferrovias que faziam esse processo foram desmontadas. Para quê? Para poder atender a essas novas lógicas. Então você pode olhar, por exemplo, para a experiência da SEDAI no Rio de Janeiro. Você vai pegar várias experiências de tentativa de privatização, porque é sempre esse discurso, né, de maior eficiência, né, de maior disponibilidade dos agentes do mercado em decidirem, né, pelo seu lucro, portanto, pelo melhor serviço ofertado. E isso não se manifesta na realidade. Simples e objetivamente, isso não se manifesta na realidade. Então, acho que, inclusive, saiu uma notícia outro dia que eu acho que, se não me falha a memória, era a respeito
do marco do saneamento, né? Porque existia uma atribuição de que o saneamento básico seria universalizado no Brasil até 2033, e essa data já avançou para mais de 2050, 2060, se não me falha a memória agora. O que já é o marco, né? A gente vai até 2033 vai fazer isso. Então a gente vai privatizar tudo, vai vender tudo, vai trazer mais eficiência. A eficiência não acontece, né? Quer dizer, ela acontece. Acho que é muito importante dizer isso. A empresa capitalista é muito eficiente. A questão é que ela é eficiente para um grupo social muito pequeno, né? Para um grupo social que detém essas ações que vai enriquecer. Para a grande maioria da população, as privatizações não foram bem sucedidas de uma maneira geral, né? Acho que de maneira nenhuma, porque ou ela encareceu o serviço, ou ela deixou a população refém. Então, o pessoal ligava ali para a Enel quando teve o vendaval e a Enel não vinha atender. O Jardim Pantanal, por exemplo, ficou dias e dias e dias e dias sem luz, né? A gente viu o caso da Equatorial Energia lá no Amapá, quando caiu a energia em plena pandemia. O estado inteiro praticamente ficou sem luz durante dias, num lugar que faz muito calor, que a umidade é muito alta. E isso a empresa lavou as mãos e nada aconteceu. Não tem nenhum tipo de processo para avançar em cima dela, não tem nenhum tipo de cobrança por parte do governo federal, dos governos estaduais, dos governos municipais, para cobrar essas questões. Essas empresas, na verdade, elas ganham muitas benesses no lugar disso, né? O que elas ganham? Isenção fiscal, elas vão ganhar perdão de dívidas, elas vão ganhar benefícios e vantagens que servem a esses grupos só, né? E que a história aí recente do Brasil, nos últimos 40 anos, mostrou que as privatizações que começaram lá com o Collor e que se consolidaram com a FHC, não trouxeram nenhum tipo de benesse para o povo brasileiro, para o povo trabalhador brasileiro. Pelo contrário. Né? Eu ia perguntar assim, o que vocês estão achando, independente de direita, esquerda, enfim, o que vocês estão achando do governo do Lula? De toda vamos dizer assim, toda a equipe, né? Porque não é só o Lula, tem toda uma equipe ali que também governa aqui. Os ministros, no caso, né? Uhum. Toda a equipe, né? Não tô achando a palavra, mas todo o time ali do Lula, vamos dizer assim. O staff. É. Não, mas antes disso, só uma curiosidade. Quando o André começou a fazer a pergunta, ele falou sobre acompanhar ações na Bolsa, né? De empresas de saneamento que foram privatizadas. Uma empresa como a Sabesp, ela é um monopólio natural. Né? Não tem como ter 10 empresas concorrendo para oferecer saneamento básico, colocar os canos e tal. Um monopólio natural, ele só aumenta a sua taxa de lucro, consequentemente, a expectativa de repasse de lucros e dividendos para os acionistas de duas formas. Ou ele aumenta a tarifa, ou ele corta custos. Ou os dois. Uhum. Fora isso, não tem como você vender mais serviços, não tem como você produzir mais mercadorias. Porque uma empresa de carros, se ela quiser aumentar seu lucro, ela pode, por exemplo, estabelecer uma meta de vendo 100 mil carros por ano e quero, nos próximos 2 anos, ir para 300 mil carros. Então, ela conseguiria, por exemplo, aumentar a sua massa de lucro, mantendo o mesmo custo ou mantendo o valor unitário do carro, né? Ou otimizando em questão de tecnologias para baixar custo, né? Exato. Alguma coisa assim. Um monopólio natural como a Sabesp, ou a Enel de energia, ou o metrô, isso não existe, né? Não dá para colocar 10 linhas de metrô uma do lado da outra. Não dá para colocar 10 postes de empresa diferente um do lado da outra. O monopólio natural, para ele aumentar lucro, ou ele aumenta a tarifa, ou ele reduz custo. Ou os dois, ao mesmo tempo. Consequência prática disso. Quando você coloca a equação do lucro como elemento central, inclusive com ações na bolsa para remunerar os acionistas, você cria uma pressão permanente por redução de custos que acaba comprometendo a segurança. Que foi o que aconteceu aqui na Enel, como o Gustavo muito bem colocou. A qualidade do serviço prestado em momentos de queda de energia, de poda de árvores e tal, caiu substancialmente porque eles saíram demitindo funcionários. Ou então você faz uma pressão para aumentar as tarifas, que é o que, inclusive, o que está acontecendo agora na Sabesp. Então, veja, não tem como um monopólio natural dar certo nesse aspecto, sendo privado, e tem um agravante no Brasil. E aí, toda vez que a gente fizer esses debates, a gente tem que se atentar para as condições brasileiras. Então, vou dar um exemplo de Pernambuco, que serve para São Paulo também, mas Pernambuco, os dados estão mais frescos de cabeça. Pernambuco tem 10 milhões de habitantes, né? Boa parte deles se concentram na região metropolitana. Então, portanto, é extremamente lucrativo você oferecer um serviço de fornecimento de água
e de saneamento básico na região metropolitana, porque só em Recife tem 1,5 milhões de habitantes. Beleza. Aí tem Bezerros, que é uma cidadezinha do lado, de 40 mil habitantes, que fica no agreste pernambucano. Aí, em Bezerros, tem um povoado chamado Sapucarana, que tem 3.200 habitantes. É muito lucrativo você oferecer um serviço de saneamento básico e de água potável em Recife, mas não é em Sapucarana, porque só tem 3 mil habitantes. Só que as pessoas de Sapucarana precisam ter acesso à água e a saneamento básico. O que é que você faz? Historicamente, no Brasil, você adotou a solução de monopólio, de subsídio cruzado, né? Então, a empresa, ela cobre o estado inteiro. É lucrativo operar em Recife, mas não é lucrativo operar em Sapucarana, distrito de Bezerros. Mas o lucro de Recife cobre o funcionamento da empresa em Sapucarana. E aí você garante que toda a população do estado, no geral, tem acesso àquele serviço. É assim que funciona nos Correios brasileiros, é assim que funciona historicamente na Eletrobras, é assim que funciona no sistema de aeroportos do Brasil. O aeroporto de Petrolina, ele não é lucrativo, né? Mas mora 2 milhões... Precisa ter, né? Mora Questão 2 milhões de e 200 mil logística, pessoas no básica. sertão de Pernambuco. Então tem que ter um aeroporto. Senão, inclusive, isso tem consequências outras, que se não tiver um aeroporto em Petrolina, todo mundo que quiser pegar um avião vai ter que pegar 11 horas de carro para sair de Petrolina para ir para Recife. A chance disso aumentar acidente na estrada, e etc, etc. Só que o aeroporto não é lucrativo em Petrolina, mas o de Recife é. Então, você cria um subsídio cruzado e o lucrativo garante o não lucrativo. Quando você privatiza, e aí o debate que se faz hoje em Pernambuco é privatizar a Compesa. Sabe qual é a malícia, André e Carol? É pegar as partes lucrativas da Compesa, entregar para o privado e deixar as partes não lucrativas e que demandam um volume de investimento e capital gigantesco, como construção e manutenção de barragem, como público. Ou seja, deixa o problema no público e você privatiza o que dá lucro. O filé mignon. Entendi. Filé mignon. Então, assim, não vai rolar. E isso não vai rolar porque, assim, é quase que ciência econômica básica. Assim, eu acho que, inclusive, nem precisa nem ser comunista para concordar com isso. Não dá para você privatizar monopólio natural. Bom, assim, acho que tem um elemento aqui, e eu acho que a experiência de São Paulo é bem ilustrativa. Veja, São Paulo é governado por governos de direita desde a redemocratização, né? Porque, enfim, não dá para dizer que o PMDB e o PSDB eram de esquerda, e agora tem, depois do Dória, o Tarcísio e tal, e o sistema de metrôs e trens de São Paulo é todo crivado de interesses privados, né? De concessões, de PPPs e por aí vai, e tá muito aquém, né? Do que a população precisa, né? São Paulo, por exemplo, você compara a malha ferroviária de São Paulo com a malha ferroviária de outras cidades, como, sei lá, Moscou, Pequim, Tóquio, né? Tóquio é forte. Tóquio, aí tá uma vergonha.